Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir a atividade 3 que vocês fizeram sobre a questão da crise no sistema colonial e as independências da América. Então, essa atividade, ela tenta comparar, tenta trazer para a gente informações sobre a diferença dos processos de independência dos países da América Latina que falam espanhol e do Brasil, porque foram processos completamente diferentes, embora tenham acontecido mais ou menos no mesmo período. E aí hoje nós vamos tentar entender por que essas diferenças. Então, o sistema colonial enfrentava uma crise no século XVIII, marcada pelo descontentamento de elites donas de terras, das quais a maior parcela eram os crioulos, brancos nascidos nas colônias. Em boa parte da América Latina, era crescente também a resistência de indígenas e negros escravizados. Crioulos, gente, é o nome que se dá a esses brancos, filhos de espanhóis, mas que nasciam aqui nas colônias, como, por exemplo, sei lá, na Argentina. Então, o cara nascia na Argentina, mas ele era filho de 2 espanhóis. E aí, essas pessoas que começaram, filhos de europeus, a nascer na colônia, vão se constituir com uma elite local, uma elite que é da América Latina, mas que não se identifica enquanto povo latino-americano, porque nessa época, ainda no século XIX, a gente não tem muito essa ideia de país, de nação. Isso vai ser se desenvolvido no século XIX. Aqui no século XVIII nós ainda não temos, certo? Então, esses crioulos, crioulo é o nome que a gente dá para esses brancos nascidos nas colônias, mas nos países que falam espanhol, aqui no Brasil, a gente não usa esse nome. Esses crioulos, eles vão cada vez mais querer, economicamente se livrar, vamos pôr assim, da metrópole que é a Espanha. Porque eles já estão pensando no ganho deles aqui na América em si, né? Então, o surgimento dessa camada social aí de brancos nascidos nas colônias, com as diversas resistências de indígenas e negros, vai causar um grande fervor que vai acabar resultando nas independências. Entre os exemplos de revoltas do período estão as de Tupac Amaru I e Tupac Amaru II, ocorridas no vice-reinado do Peru, submetido à coroa espanhola em 1737 e 1780. Sob a liderança de Tupac Amaru, descendente da aristocracia inca, os indígenas executaram um corregedor e proclamaram o fim da obrigatoriedade estabelecida a eles de pagar tributos e trabalhar nas minas. Tributos é imposto, tá, gente? Sinônimo. Os principais líderes desse processo de libertação foram Simão Bolívar e José de São Martim, organizando exércitos pelos dois extremos do território da América do Sul. Mas no Brasil foi diferente. Então, nos países que falam espanhol, nós temos essas duas figuras, né? O Simão Bolívar e o José de São Martim, que são dois caras que vão sair marchando por esse território e, proclamando aí diversas independências, auxiliando nos processos de luta locais para que ocorram as independências contra a Espanha. Mas no Brasil foi totalmente diferente. Por que no Brasil foi diferente? Porque no Brasil nós tínhamos a figura de Dom Pedro I, que estava aqui, né? Então nós temos um rei que volta para Portugal e um filho de rei que fica no Brasil. Diferente dos países que falam espanhol, que não tinham essa figura do filho de rei. E a independência no Brasil, ela vai ser feita, então, pela elite política e econômica, porque ela vai ser uma independência feita por um príncipe de Portugal contra o rei de Portugal, que é o próprio pai dele. Conseguem entender essa lógica? Então, no contexto da América Espanhola, nós temos as revoluções do Tupac Amaru, nós temos Simão Bolívar, José de São Martim, e temos também a elite na figura dos crioulos. Mas, quando nós voltamos para o Brasil, nós temos essa questão muito forte da família real, né? Então, o Brasil ele vai ficar independente de Portugal, né? Vai ter o movimento de independência em 1822, que tem aquela visão romântica, romanceada de que o Dom Pedro gritou independência ou morte. A gente sabe que tudo isso são construções que surgem depois no século XIX para poder deixar mais bonito, né? O processo de independência do que ele realmente foi. Mas nós temos uma independência liderada pelo filho do rei português, que faz com que o Brasil se descolhe de Portugal, mas continue sendo uma monarquia. Enquanto que nos países que falam espanhol, que a independência foi feita principalmente pelos movimentos indígenas e o Simão Bolívar e o José de São Martim, nós vamos ter repúblicas, que são aqueles modelos de governo igual nós temos hoje, no qual existe o voto, etc. Então, enquanto todos os vizinhos do Brasil ficaram, com a república, nós ainda continuamos na fase que a gente chama de império, Brasil Império, certo?
E essa é uma das grandes justificativas para o fato de que o Brasil é um país grande. Então, se a gente olhar um mapa da América, a gente vai ver que todos os países aqui ao nosso redor, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, Chile, são países pequenos, porque eles foram tendo processos de independência muito locais, relacionados muito com o contexto histórico que estava acontecendo dentro deles, e eles não tiveram um poder central para manter o território. Aqui no Brasil, como o processo de independência foi feito pelo príncipe e o Brasil se tornou um império, eles tinham exército, tinha uma série de estruturas que possibilitaram que o Brasil mantivesse o território, que o nosso território não fosse fragmentado. Por isso, o Brasil, né, é um país bem grande quando comparado aos demais da América do Sul. O processo brasileiro, ele se assemelha ao restante da América do Sul no desejo de autonomia manifestado pela elite. Ao mesmo tempo, a escravidão continuou durante a monarquia, com o Brasil sendo o último país das Américas a abolir o regime escravocrata. Então, como nos outros países, os países falantes de espanhol, a gente pode falar também hispano-hablantes, né? Nos outros países, o processo de independência ele foi feito por uma mistura, né, de movimentos locais, movimento negro, movimento indígena, com a elite também dos crioulos e tudo mais, nós vamos ter a abolição do regime escravista mais cedo. No Brasil, como o Brasil vai se tornar um império, que é uma coisa mais conservadora, é um império no qual o imperador ele é príncipe de Portugal, né, e etc., eles vão tentar manter o máximo a escravidão de pessoas como regime econômico, e vai resultar com o fato de que o Brasil vai ser o último país das Américas a abolir a escravidão. Vocês têm noção da vergonha que é isso? O Brasil foi o país que foi escravista por mais tempo na América. Ridículo, né? Vamos praticar. Quais as principais diferenças apontadas no texto entre a independência na América Espanhola e a independência do Brasil? Muitas, né, gente? Falei um monte aqui, meu Deus. Aí vocês vão tentar organizar as ideias aqui. Primeiro, o fato de que virou república na América Espanhola e no Brasil virou império. O fato de que na América Espanhola nós temos a participação popular e no Brasil nós temos essencialmente a participação de uma elite ligada, inclusive, à metrópole, que é Portugal, porque é o filho do rei português que vai fazer a independência, né? E acho que essas duas coisas tá bom. Dá para colocar essas duas coisas. A ponte, a principal motivação das elites donas de terras brasileiras e da América Espanhola para promover a independência em seus territórios. Em seguida, responda se esse interesse servia também ao restante da população. Justifique sua resposta. Qual que é o interesse, gente, de uma elite econômica local querer se libertar da metrópole, Portugal e Espanha? A gente chama de metrópole o país que explora e de colônia o país que é explorado, só para lembrar o que vocês já aprenderam no 7º ano. Mas qual que é a intenção? A intenção é poder se libertar economicamente, né? Porque essas elites elas tinham que pagar pesados tributos para os reis de Portugal e da Espanha. E aí, fazendo a independência, eles já não devem mais esses impostos, eles já podem ter mais liberdade de comércio, vou assim dizer, né? Porque as colônias, elas podem comercializar apenas com as metrópoles. O nome disso é pacto colonial, certo? Por quais motivos, aí agora sim, né? A independência do Brasil não levou à fragmentação do nosso território. Justifique sua resposta. Porque no Brasil o governo foi centralizado, né, na figura de um imperador que tinha recursos para manter o território. Vamos por assim. Aqui vocês vão ver que vai vir um texto sobre Libertadores da América, né, o campeonato da Conmebol. E aí isso a gente vai discutir semana que vem, a questão dos Libertadores da América e qual a relação disso com os processos de independência. Porque os Libertadores da América, gente, só dando spoiler da aula, são Simão Bolívar e o José de São Martim. Então, é como se o campeonato de futebol, por ser um campeonato aqui da América, homenageasse esses caras. E aí eu vou contar isso para vocês na próxima aula, tá bom? Então, agora vocês vão me enviar foto aí da correção da apostila no Google Sala de Aula e tirar dúvidas por lá.